Então, pessoal, vamos dar início a essa apresentação, tá? Inicialmente eu queria me apresentar. Meu nome é Fábio Brasil, eu sou daqui de Recife, sou engenheiro de software, tenho experiência no mercado de tecnologia há pelo menos 15 anos, na área nas áreas das Unimedes, né? Eu sou sócio-diretor da empresa NE Consult, que é parceira da Procenge nesse projeto, e a gente tem vários trabalhos desenvolvidos junto com as Unimedes, e esse trabalho do Pirâmide de Cobrança é um trabalho que resultou num sucesso, e que a gente vem apresentar a vocês, né? De repente vai ver que o mesmo problema, a mesma problemática que a gente identificou nas Unimedes que a gente trabalhou essa solução, possa ser algo parecido, semelhante, ou até mesmo igual que vocês tenham aí no dia a dia, que pode vir a resolver um problema de cobrança. Então, vou aqui iniciar aqui mostrando a apresentação. Deixa um minutinho, deixa eu só botar aqui o compartilhamento da minha tela. Então, vamos lá. O assunto, né, a problemática que a gente vem abordar nessa apresentação, nesse webinar, é exatamente inadimplência e a saúde financeira das Unimedes. A gente verificou, a gente vem percebendo na realidade, de modo geral, né, as Unimedes têm uma necessidade, tem uma carteira de clientes muito grande, e a diversidade de informação, as localizações das informações onde elas estão distribuídas em vários softwares. Então, a gente identificou uma problemática que vem a resolver a questão das inadimplências e diminuir a carteira, né? Diminuir a inadimplência das Unimedes com a gestão melhor da cobrança, com a identificação melhor da característica dos clientes e de fato, otimizando o processo de cobrança. Então, a gente separou aqui um cenário do Brasil, de um modo geral. A gente tem uma inadimplência, apesar da inadimplência já ser uma característica meio que constante em todos os mercados de um modo geral, mas nas Unimedes a gente percebe um pouco mais. Com o agravamento da crise do Brasil nos últimos 2 anos, essa situação houve uma piora. Então, a gente tem um nível de inadimplência alto, nos contratos firmados, principalmente com essa questão da crise, muito desemprego. Então, muitas pessoas acabaram também ou deixando de pagar os planos de saúde, ou saindo dos planos de saúde que era financiado pelas empresas, né, quando o beneficiário ele era funcionário, ou então, por mais das vezes, quando acaba fazendo um contrato pessoa física, acaba que com a crise não consegue arranjar emprego, acaba que não consegue quitar, né, ou manter suas mensalidades em dias, e gerando inadimplência, e para o lado da Unimed, um volume muito maior de contratos, porque você não tem vamos lá, uma quantidade de contratos de pessoa jurídica menor, que dentro dela tem vários beneficiários de pessoas físicas. Você passa a ter quase que um contrato de pessoa física para cada grupo de família, que deixou de ser empresarial e passou a ser pessoa física os contratos. Na situação, olhando agora a inadimplência para os planos de saúde, existe uma grande dificuldade, né? Ou seja, dentro do plano de saúde, há uma característica do beneficiário ou do contratante que, com essa crise, foi mais ou menos como eu falei no slide anterior, né? Com essa crise, o desemprego, acabou que piorou, né? Ou seja, aumentou a inadimplência dentro dos seus contratos, gerando um overhead aí de cobrança e gerando uma necessidade da área de cobrança das Unimedes, né, ter que ter uma gestão melhor, ter que ter um envolvimento de tecnologia mais forte para poder entregar a informação na velocidade que a inadimplência vai crescendo junto aos seus contratos. Então, por mais às vezes, as Unimedes, as empresas, né, de plano de saúde, em específico a Unimed, pelo aumento da quantidade de contrato, pessoa física, e pelo aumento também dessa inadimplência, acaba havendo uma necessidade muito maior de observar a sua área de cobrança para poder resgatar essas mensalidades em atraso. E mais do que isso, não só resgatar, também evitar de fazer uma cobrança
que não procede. Às vezes fazer uma cobrança e o boleto já está pago, a mensalidade já está paga. Então, esse cenário no plano de saúde também acontece, foi refletido não só no cenário nacional, mas também esse cenário dentro do plano de saúde de inadimplência crescente. Aqui a gente trouxe uma outra situação que acontece muito nas Unimedes, que são as multas que as Unimedes acabam recebendo devido a... Quais são os motivos, na realidade, que eles acabam recebendo as multas da ANS. Então, a negativa de cobertura é um ponto que 76% das multas são baseadas, são registradas com base na negativa da cobertura. Mas por que que a Unimed acaba sendo multada por uma negativa de cobertura? Por mais das vezes, a informação que a Unimed tem de uma inadimplência ou de uma situação que algum dos beneficiários está internado em algum hospital e ele não tem essa informação, no momento que há a negativa da cobertura, por mais das vezes o cliente está lá com o boleto pago, né, já houve o pagamento, mas não houve a informação, a visualização da Unimed para dizer, não, tudo bem, aquela dívida que você tinha está paga, então não poderia ter negado a cobertura. Ou então, eu não poderia ter negado a cobertura a você porque você está, ao cliente, ao beneficiário, porque você estava lá, estava internado. Né, então, havia um dos beneficiários do contrato internado, então não poderia ter cancelado o contrato. Então, existem algumas regras ou alguns regulamentos, né, regidos pela ANS que precisam ser observados para exatamente evitar esse tipo de problema, de você ter a negativa de cobertura e ser acionado. Da mesma forma, você, de repente, ter um cancelamento unilateral do contrato devido à inadimplência, mas que não seguiu o rito, não seguiu as especificações que a ANS coloca de cumprimento de prazos, de ter uma primeira cobrança por carta registrada, uma segunda cobrança por carta também enviada ao cliente, ter o aviso de recebimento, passar X quantidade de dias para só então, com essa parcela, né, com um vencimento, citar aqui um exemplo, com 90 dias de atraso da parcela mais antiga, aí sim, em tendo cumprido todas essas exigências de publicação edital, envio de carta, envio da segunda carta, com AR, com tudo isso registrado, aí sim você consegue fazer um cancelamento unilateral, evitando uma possível causa judicial, né, pelo beneficiário, o contratante, informando que não poderia ter sido cancelado porque não recebeu carta, porque não viu publicação no jornal, e todas essas ações você teria que ter isso tudo guardado, né, num repositório, as evidências de que houve o envio da carta, de que houve a publicação no jornal. Então, essa questão das multas também por cancelamento unilateral é algo que vem acontecendo bastante, né, nas Unimedes, por fazer o cancelamento e não ter observado esses critérios de cancelamento a serem atendidos. Como acontece na prática esse processo de cobrança? Existem alguns desafios. A gente olhando ali para as Unimedes, existem alguns desafios, que é o grande volume de informações. De fato, são muitas vidas, são muitos contratos. A gente fala de 200 mil vidas, 300, 400, 500 mil vidas, isso envolvendo uns 200 mil contratos de todo tipo. A gente vê a diversidade dos contratos e as fontes de dados. Então, a gente vai ter ali contratos de pessoas físicas, contratos de pessoas jurídicas, contratos de pessoa jurídica para ex-colaboradores, né, para ex-funcionários. Então, tem toda uma diferença no trato dos contratos que precisam ser observados no momento da cobrança. Os prazos para cancelamento de pessoa jurídica são uns. Existem alguns prazos diferentes para pessoa jurídica e o cancelamento de pessoa física, o próprio envio da negativação, SPC, Serasa, e essa questão de regulamentações específicas, ou seja, para contrato de pessoa física, pessoa jurídica, tem uma regulamentação específica que precisa ser observada para a cobrança, para o cancelamento do contrato, e os objetos, os artefatos que precisam ser guardados, armazenados, para no momento de um questionamento, ou no momento de uma reclamação do beneficiário ou do contratante,
que aquele cancelamento não poderia ter ocorrido, a Unimed está devidamente protegida com essas evidências num fácil acesso. Então, há esses desafios, o grande volume de dados, a diversidade dos contratos, as regulamentações específicas, ainda mais, por consequência desse cenário, dessas problemáticas. Então, como tem muitos dados, os múltiplos controles que existem dentro das Unimedes, com a ineficiência na cobrança, ou seja, que são múltiplos controles, várias planilhas Excel, uma extração de um sistema, uma extração de um outro sistema, que junta com um terceiro sistema, ou então não, aí uma planilha específica foi construída pela própria área de cobrança, que ali é uma planilha mágica, uma planilha secreta, aquela ali que você consegue ter uma cobrança eficiente, mas a gente continua falando de planilhas, ou de relações que não estão dentro de um sistema. Ou então, por mais às vezes, você até tem esse tipo de controle dentro do GPS, dentro do seu ERP, mas essas informações elas estão dispersas, elas estão em várias telas ou em vários relatórios. Então, a consequência da gente ter esses múltiplos controles é o fato dessa natureza da própria Unimed, de ter vários sistemas integrados, sistemas de GPS, sistemas hospitalares, sistemas de ERP, que eles, por mais das vezes, alguns se falam, outros nem se falam. Então, a forma que geralmente os clientes, as áreas de cobrança das Unimedes acabam fazendo extraindo tudo para Excel e tentando, de alguma forma, homogeneizar os dados, mas isso leva tempo, né? Isso tem um alto custo na manutenção desses controles, ou seja, tem várias pessoas, ou se gasta muito tempo para se chegar na informação adequada, a informação correta e precisa daquela cobrança ou daquele valor, e quando acaba chegando naquele valor, aquele valor pode ser até que não seja mais já esteja desatualizado. O cliente foi lá, você passou, a equipe passou um dia ou dois para fazer um levantamento de um relatório, e aquele relatório já não tem a informação verídica, porque do universo, vamos falar, o universo de 100 contratos a serem cobrados que estão inadimplentes, e já houve baixas, e dali daqueles 100, eu só tenho 90 em aberto, então posso correr o risco de estar fazendo uma cobrança para esses 10 contratos que não estão mais inadimplentes, estão adimplentes. Existe aí também a questão dos riscos na execução do cancelamento unilateral, que eu falei no slide anterior, mas que acontece muito isso, de não ter seguido o rito da ANS para poder permitir o cancelamento do contrato na questão da inadimplência. Também um ponto muito corriqueiro de a gente observar aí, seguido todo o rito de prazos de cobrança, de envio de carta de cobrança, tentativa de negociação, ainda ocorre o caso de fazer o cancelamento e não perceber que um dos beneficiários estava, por exemplo, internado em alguma das suas redes de atendimento. Isso acontece com certa frequência e é um dos desafios para as Unimedes terem essa informação de forma rápida, precisa e disponível, né? Está ali a distância de um clique, você conseguir ver isso daí de forma em conjunto, tudo junto dentro da mesma tela, por exemplo. Por outro lado, também, diante desse múltiplos controles e alto custo também da manutenção, a dificuldade da avaliação da eficácia da cobrança é uma outra característica que acontece muito, porque você tem uma equipe de cobrança que está fazendo várias cobranças de forma através de e-mail, através de chat, WhatsApp, telefonemas, e aí você acaba que as Unimedes acaba que não consegue avaliar para saber de fato, a minha equipe de cobrança está conseguindo converter, está conseguindo diminuir a inadimplência, está havendo uma eficácia em cima dos trabalhos. Como os controles são múltiplos, são dispersos, você acaba que para conseguir ter essa informação há uma certa dificuldade, um gasto de energia, de tempo, de pessoas, de outra equipe para poder chegar num relatório de performance da tua equipe de cobrança. Isso é o que a gente vem observando. Então, esses 4 pontos foram pontos que a gente observou, foram demandados por uma Unimed, que a gente construiu o pirâmide de cobrança no intuito de resolver esses problemas e mais alguns outros que a gente vai conseguir falar mais lá na frente. Daí surgiu o pirâmide de cobrança, que é exatamente uma solução que ele vem para dar mais eficiência na gestão de cobrança,
atuando diretamente na gestão da inadimplência. O objetivo do pirâmide de cobrança ele é um só, ele é atuar na gestão da inadimplência. Ele foi construído especificamente para atender esse ponto. Outra questão também, ele elimina os controles paralelos. Você, através dessa única ferramenta, você consegue ter todos os controles de acesso a dados, registro de informação, registro de ação, de ligação telefônica, de envio de carta, enfim. Ele consegue eliminar controles paralelos, deixando tudo numa única ferramenta estruturada, com acesso, com segurança, com log, mas lá na frente eu vou falar, integrado também aos ambientes. Então, garante a execução dos processos conforme as normas, isso. O objetivo do pirâmide de cobrança também dentro da inadimplência é permitir que, em não ocorrendo, nem não conseguindo alcançar a conversão, ou seja, reaver o valor daquela mensalidade em aberto e que realmente aquele processo ou aquele contrato siga para um possível cancelamento, uma vez que não é startado pelo cliente, mas sim pelo fato de haver o não pagamento das mensalidades, o pirâmide de cobrança evita e permite que esse processo de cancelamento siga o rito e evite exatamente aqueles riscos de ações judiciais no não segmento, não atendimento das exigências da ANS principalmente prazo de documentação para poder fazer o cancelamento unilateral. Então ele ajuda e ele não só ajuda, ele registra todos os fatos, todos os eventos, para que você, ao final desse processo, realmente não havendo uma negociação, não havendo um retorno, um pagamento uma quitação daquela dívida pelo contratante, a Unimed esteja completamente acobertada e devidamente documentada para proceder ao cancelamento e aí seguir o próximo passo, que é uma negativação do cliente, uma cobrança judicial, uns passos, mas aí o contrato já está cancelado e os atendimentos já são suspensos. Então, aqui umas características gerais do pirâmide de cobrança, que é exatamente, cada característica dessa daí vem a resolver aqueles problemas que foram enumerados nos slides anteriores. Ou seja, integração com os sistemas de gestão de plano de saúde e RP. O pirâmide de cobrança ele é integrado com o GPS, né, o sistema de gestão de plano de saúde. Atualmente, a gente tem ele integrado com o Infomed, em fase de conclusão com o SGU, que é lá de Santa Catarina, mas outros sistemas para serem integrados, a integração ela é possível, é feita por nós, por mais das vezes acaba que não há necessidade da outra empresa, do GPS, se envolver nesse processo. A gente consegue, através das informações geradas pelo sistema, fazer a integração, ou seja, e essa integração com o GPS é de busca dos dados, porque nas Unimedes, a parte do contas a receber, né, a emissão dos títulos a receber, e toda a carteira de recebimento, ela é gerida e calculada e cobrada pelo GPS. Então, o pirâmide de cobrança ele consegue chegar lá, né, integrando ao GPS, buscar essas informações e começar a identificar a inadimplência e poder iniciar os processos de cobrança. Também integrado com o RP, no caso o pirâmide ele já está também em fase de conclusão, a integração, e já está também prevista a integração com outros RPs, que é a possibilidade também da gente poder fazer renegociações, já mandar informações lá para o RP, mas o foco dele, o foco do pirâmide de cobrança é buscar as informações do GPS de carteira de contas a receber que estão em aberto e começar a fazer a gestão dessa cobrança até que ela seja recebida efetivamente pelo próprio GPS e concluído o processo dentro do pirâmide de cobrança. Visão da carteira em tempo real, sim, o pirâmide de cobrança, uma vez integrado, a gente consegue ver numa única tela, de forma muito, muito rápida, muito simples, fácil de se observar, sem muita complicação de, mas que tela é essa, que relatório é aquele? Não. É uma ferramenta que ela foi feita exatamente para cobrança e inadimplência, então as telas foram concebidas e construídas para ajudar a equipe de cobrança e a gestão da equipe de cobrança a ter essa informação em tempo real da carteira e dados que, por mais das vezes, mas essa informação eu tenho no GPS.
essa outra informação eu tenho no RP. Tudo bem, você tem isso em telas separadas, ou às vezes em relatórios separados. Aqui a gente consegue colocar tudo numa tela só, aquilo que é pertinente à cobrança. Gestão dinâmica de ligações e registros. As ligações telefônicas de cobrança, a gente consegue, no período de cobrança, a gente consegue registrar todo o evento, tudo que aconteceu com aquele contato feito com o cliente, com o contratante. É possível também gerar protocolos, integrações com protocolos de sistemas de CRM. Então, o cliente ligou, eu preciso gerar um protocolo, entregar o protocolo para o cliente. A gente tem essas integrações também. Hoje já tem integração com CRM. Parametrização por tipo de plano. Para cada tipo de plano é possível parametrizar essas condições de prazo, quantos dias para cancelar, quantos dias para iniciar a cobrança, ou seja, quantos dias de atraso eu considero para começar o processo de cobrança. Se for pessoa física, por exemplo, atrasou 3 dias, esse processo já começa a ser cobrado. Pessoa jurídica, não. Um título está lá em aberto, a partir de 10 dias que eu começo a cobrança, porque é o tempo mais ou menos que eles pagam em atraso, enfim. É possível se configurar essas regras de fluxo por tipo de plano. Automação de envio de e-mail. Os disparos também a gente tem e-mails personalizados que podem ser construídos dentro da própria ferramenta, no modelo que a Unimed tiver disponível. Isso é em tempo de execução, não é em tempo de desenvolvimento. Então, o próprio usuário do sistema vai poder ter acesso a configurar essa formatação do e-mail para poder fazer a cobrança. Isso é disparado de forma automática, lógico, obviamente. Dentro de um universo que o usuário do pirâmide de cobrança possa filtrar e definir um universo de contratos ou de processos que vão estar recebendo esses e-mails de cobrança. E isso fica registrado na ferramenta. Da mesma forma, a emissão de carta de cobrança. É possível também na ferramenta você configurar modelos de carta de cobrança, carta de cobrança para pessoa física, carta de cobrança para pessoa jurídica, carta de cobrança pessoa física já com cláusula de processo jurídico. Então, o cliente, de forma ilimitada, você pode ter N layouts construídos pelo próprio cliente do pirâmide de cobrança, e também essas emissões de cartas podem ser feitas impressas, ou seja, gera um arquivo e pode ser impresso na própria Unimed, ou gerado um arquivo texto para integrar com gráficas. E agora um recurso mais interessante que a gente está construindo é o e-carta, disponibilizado pelos Correios, que é possível também mandar essas cartas pelo e-carta via arquivo texto de integração, onde já há uma integração e uma comunicação do pirâmide de cobrança e o sistema dos Correios para verificar se a carta foi entregue, se foi assinada, todas aquelas informações de aviso de cobrança. Eu falei ali um pouco da emissão de carta. O próximo item é a integração de gráficas. A gente também é possível configurar layouts específicos para gráficas no próprio sistema, que gere arquivos de cartas de cobrança para que seja enviada para as gráficas. Elas imprimem, enviam. Algumas Unimedes têm esse serviço de gráfica, outras não têm, simplesmente acabam imprimindo as cartas localmente e fazendo uma entrega manual, e outras têm uma integração com os Correios. Então a gente também já está prevendo, já está integrando com os Correios, gráficas e impressão de cartas modelo. Da mesma forma, também a gente tem uma integração com a Serasa, que é o processo de negativação, que no caso, aquele contrato que foi cancelado, ele chega no passo de negativação, onde há uma integração com as CDLs, Serasa e SPC, né, com as câmaras de dirigentes lojistas locais. Atualmente a gente tem uma integração com o Serasa aqui de Recife, né, Pernambuco, e através de arquivo texto, mas a gente está já fazendo uma outra integração através de web service, com a Serasa também lá de Joinville, Santa Catarina. E assim, dependendo do layout, dependendo da região, ou a gente já atende com arquivo texto, ou seria somente algumas adaptações dentro do web service, dependendo da forma do contrato também que a Unimed tem para negativar o cliente, seja SPC, seja Serasa. Tem esse raiozinho aí da rápida implantação. Sim, a implantação realmente é muito rápida. Como o pirâmide de cobrança, ele basicamente recebe informações do GPS
todos os cadastros, dados de contrato, dados de beneficiário, planos, títulos, tudo isso ele é integrado, tudo isso é integrado em tempo real. Então não há necessidade de configurar, de cadastrar, de criar clientes, criar contratos, cadastrar, não, nada disso. Tudo isso vem do GPS. Diante disso, toda a parte de parametrização e configuração do pirâmide de cobrança ela é muito simples. O que geralmente dentro da implantação acaba tomando mais tempo é o treinamento e a configuração desses modelos de cartas, desses modelos de e-mail, junto com o cliente. E o treinamento, obviamente, de como utilizar a ferramenta. Mas configuração, parametrização, isso daí é muito pouco. Então, mantendo o modelo que a gente tem hoje aqui, em implantação a gente consegue alguma coisa em torno de um mês. Um mês, dependendo, se não tiver um processo diferente dos que já existem, integrações diferentes das que já existem, o modelo que a gente tem hoje, em um mês a gente consegue implantar numa Unimed sem dificuldade alguma. Porque a ferramenta ela é realmente simples, ela é bem objetiva. Quem trabalha na área de cobrança, vai olhando as telas, se identifica rapidamente e até o próprio treinamento chega a ser bem rápido, porque eu já sei como é esse processo, já sei como é que funciona. É só fazer isso? E já funciona. Então, vamos lá. Então aqui a gente tem a integração com o sistema, só dando aqui um exemplo, a gente hoje tá integrado 100% com a Infomed, Banner. Se a gente precisar fazer uma integração com outro sistema, como Cardio, por exemplo, que a Procenge tem parceria com o Cardio, isso é uma coisa relativamente rápida, a gente faz uma análise e pode conseguir fazer essa integração, mas o Infomed já está devidamente integrado também com o RP Pirâmide, não só da captura dos dados, mas também de consulta de alguma informação online, tanto do lado do RP quanto do lado do GPS. Aqui do lado direito você pode perceber aí uma telazinha, já uma tela resumo de uma consulta de um processo, a gente chama do lado do pirâmide de cobrança. Processo é uma entidade que ela é gerada na medida que o sistema identifica um título vencido e pronto para ser cobrado. Então aí a gente tem o número do contrato, o plano, o titular, todas essas informações aí, todas essas, sem exceção, nenhuma dessas aí foi cadastrada no pirâmide de cobrança. Tudo isso aí veio do GPS. Ele é importado em tempo real. Na hora que abre a tela, já consulta os dados e traz a informação para o pirâmide de cobrança. Uma vez identificado os títulos em aberto, né, vencidos, né, na adimplência do pirâmide de cobrança, diante da integração com o GPS, começa o processo de cobrança. Então aqui seria uma venda, ou seja, uma fatura, um documento com a data de competência, emissão, vencimento, o valor que está em aberto, né, 44873, isso aqui é um exemplo real, os acréscimos já calculados, o valor atual, isso aí consegue, o atendente ou a pessoa da gestão de cobrança está visualizando essas informações em tempo real, pode, apertando ali aquela lupinha no final, pode trazer mais detalhes para saber, tudo bem, essa fatura de R$ 448 se refere a quê? Se refere à mensalidade do plano de saúde do beneficiário Antônio José da Silva, o código do beneficiário está lá definido e esse beneficiário está ativo. Isso aí também, nesse caso aqui, é um contrato de pessoa física, geralmente é uma, duas, três pessoas, mas quando a gente está falando de contrato de pessoa jurídica, quando manda detalhar a fatura, a lista de informações que vem aí, ela é realmente bem grande. Então, isso daí também, numa tela só, você está vendo a fatura, o detalhe da fatura, ou seja, numa tela anterior aqui, né, você teria um resumo do processo de cobrança, vou mostrar mais lá na frente nos próximos slides, que é outra coisa, uma informação importante aqui, que dá o poder para quem está fazendo a cobrança, é uma análise de gráficos em tempo real. Tem uma telazinha aqui clicando no botão de análise financeira. Se a gente chega nessa tela, muito rápido, tem uma análise, por exemplo, aí, desse contrato dos últimos 6 meses, a gente consegue visualizar qual foi o total faturado para esse contrato, total recebido, quanto é que está em aberto nesse momento, qual foi o maior atraso desse contrato, ou seja, o cliente passou 31 dias, ele pagou uma fatura, pagou uma mensalidade, com 31 dias de atraso, esse foi o maior atraso que ele teve,
Em média, ele atrasa 24 meses, ou 24 dias. E você consegue visualizar os juros, quanto que ele pagou de juros, juros de multa. Da mesma forma, nesse quadrinho daqui abaixo, a gente tem ali análise contratual, análise financeira no ano contratual. Existe uma característica nas Unimedes que, na realidade, existe o ano, é quando que o contrato faz aniversário, qual é o mês que o contrato faz um aniversário, né? Ou seja, faz um ano. Então, às vezes, eu fazendo uma análise de 12 meses para trás, não é a mesma coisa de uma análise contratual, do ano contratual. Eu estou analisando 12 meses a considerar a data, a considerar o mês de aniversário do contrato. Então, se vocês observarem aí, o mês de aniversário é o mês 12, eu não lembro quando é que foi tirado esse relatório, mas você percebe lá que o total faturado já é um pouco maior, ou seja, o espaço já não são 6 meses, já tem alguns meses a mais aí. Consegue ter essa informação, ela é bastante pertinente, que permite ao usuário que está fazendo a cobrança ter uma ideia do comportamento desse contrato, no momento de fazer até mesmo tomar uma decisão, ou de negociar, ou de fazer um cancelamento. Não, eu estou vendo aqui, de fato, esse cliente aqui, ele sempre atrasa, ele tá sempre pagando 30 dias em média, 24 dias em média de atraso, ele está meio que sempre deixa a fatura vencer, mas está pagando. Só tem uma parcela em aberto, provavelmente ele está nessa mesma característica. Com essas informações, o atendente, né, ou a pessoa de cobrança, rapidamente consegue identificar o perfil desse cliente, o perfil desse contrato, e poder direcionar melhor as cobranças, as ações, a forma como vai ser cobrado, enfim. Clicando também nesse botãozinho detalhar, não sei se isso, o botão detalhar, mostra o detalhe de quais são as faturas, ou quais são os títulos a receber que representam esse total que foi demonstrado no resumo. Porque por mais das vezes, a gente às vezes olha o resumo, mas quais são essas parcelas que estão dentro desse universo? Né? Quais são os vencimentos que estão dentro desse cálculo, desse número? Outra situação também em tempo real, é uma informação interessante, que é a análise da sinistralidade do contrato. É possível fazer, o sistema, em um clique só, ele te dá essa informação para o atendente, que é uma análise dos últimos 12 meses, que ele faz uma análise do valor faturado, valor recebido e a quantidade atualizada, né, a quantidade do valor, o valor em reais que foi utilizado por esse contrato. Então aí fica muito, quem é da área de cobrança vai visualizar rapidamente nesse gráficozinho ali que tem a linha azul e a linha vermelha. A linha vermelha é o quanto que foi utilizado, a linha azul é o quanto foi recebido pela Unimed. Então ali mais ou menos, não dá para ver, mas no início ali ele teve um pico de consumo, mas depois os beneficiários desse contrato foi mantendo uma estabilidade, quase chegando a zero de consumo por mês ali do plano. Isso também é uma informação relevante para no momento de tomar uma decisão, ou até mesmo o tipo de cobrança. Eu quero fazer cobrança, eu tenho uma carta específica para quem está com sinistralidade baixa. Eu tenho uma carta específica para quem está com clientes, contratos que estão com sinistralidade alta. Então, toda essa estratificação é possível ser feita no momento da cobrança, dentro do pirâmide cobrança. Dentro ainda das características do sistema, e mantendo também a visão da carteira em tempo real, essa estatística e análise de performance. Na verdade, esses dados aí a gente consegue visualizar, é um relatório aging, né? A gente consegue visualizar a idade dos saldos dos títulos em aberto. Isso aqui vai buscar junto lá do GPS, os dados. Isso aqui é online, isso aqui é mais uma informação para o gestor da área de cobrança, para ter uma ideia, para verificar se está havendo eficácia, se está vendo se o resultado está mudando com a ação das cobranças, ou até mesmo com a implantação do sistema de cobrança otimizado, se esses gráficos estão diminuindo, como é que tá sendo o acompanhamento da sua carteira de inadimplência, e poder tomar algumas decisões, ou enfim, em que estágios também, quais são os estágios que estão os títulos, as cobranças, por exemplo. Eu tenho aqui, é só observar, não sei se consegue aparecer meu mouse aí, mas eu acho que não. Mas aqui na área de cancelamento, eu consigo visualizar que eu tenho 19 títulos com a R não assinadas e 70 títulos pendentes com a R assinada, que representa R$36 mil. Então, com essa informação, o gestor pode direcionar uma ação. Olha,
A gente já tem 36 mil reais ali com a R assinada, a gente precisa apertar esse pessoal, ou verificar o que a gente pode fazer, ou seguir para próximos passos. Então, isso aqui é mais uma visão gerencial para tomada de decisão e orientação da equipe de cobrança. Aqui também, respondendo, ou seja, trazendo a informação para a gestão da área de cobrança, é verificar a eficácia das ligações. Então, aqui eu tenho uma posição por dia, né, por data, quantidade de descargas que foram feitas, quantas foram efetivadas, quantas não foram efetivadas e o percentual por dia de efetivação de ligação. E ao final a gente tem um gráfico lá no relatório que mostra um percentual de efetividade das ligações que estão sendo realizadas pela área de cobrança. É informação gerencial também para poder dar uma orientação à equipe e poder tomar outros caminhos ou mudar um pouco a estratégia. Mas isso aqui, com um clique, o gestor tem acesso a essa informação. Okay. Então, aqui, direcionamento automático de ligações por tipo de processo. Aqui é uma tela padrão de consulta. A gente tem os filtros de buscas de plano, processo, nome do titular, tipo de pessoa, beneficiário, status do contrato, indicadores financeiros, quantidade de dias em atraso. Então, isso é uma tela de filtros para busca, onde embaixo, né, onde tem essas linhas branco e cinza, é o resultado da busca dos processos para serem feitas as cobranças. Nesse momento, os atendentes, as pessoas que vão executar a ligação, conseguem fazer um filtro do universo da ligação e clicar no botãozinho lá e começar a fazer a chamada, onde ele registra lá se atendeu, quem foi o responsável, registra o status da ligação, a situação do que aconteceu, se o cliente fez uma promessa de pagamento, e tudo isso fica registrado na ferramenta, numa áreazinha de processo, né, de consulta de detalhe do processo, que registra lá, tal dia, tal hora, atendente tal, fez a ligação, onde o cliente respondeu que deu uma promessa de retorno para o dia tal, que também esse dia aparece no grid para poder facilitar a busca, já numa ordenação priorizada, para facilitar a gestão da ligação. Aqui, um dos poucos cadastros que tem no pirâmide de cobrança, que é a parametrização de quanto em quanto tempo o sistema vai fazer a integração lá com o GPS e o RP, quais dias, a partir de 8 horas, a cada 30 minutos, o sistema vai lá e busca as informações no GPS e no RP, mas isso aqui é o processo dele verificar o que é que tem em aberto, traga para fazer novos processos, o que é que eu tenho um processo aqui em aberto, pendente, que já foi pago no GPS. Então, esse aqui é o momento de sincronismo e atualização. Mas outras informações, como dados do contrato, dados dos beneficiários, isso aí são obtidos em tempo real. Abriu a tela, traz o dado, o telefone, o e-mail, enfim, o valor das parcelas. E aqui também é só mais uma outra tela de configuração, que é a configuração por tipo de plano, da quantidade de dias para cada fase da ação de cobrança, ação de carta de cobrança, ação de carta de cobrança segundo aviso, cancelamento e negativação. Então aqui basicamente a parametrização de quanto em quanto tempo que o sistema vai entender que é para ele considerar ações de cobrança, carta de cobrança, poder proceder ao cancelamento, né? O cancelamento aqui nesse caso só pode acontecer de passados 60 dias do título mais antigo. Aqui uma tela mostrando como é que se configura as cartas modelo. Então a gente tem dentro da própria ferramenta uma areazinha parecida com o Word, que pode ser utilizada vários recursos de formatação para se configurar as cartas de cobrança, não só as cartas, mas também os e-mails. E no momento que vai ser gerado ou ser disparado o e-mail ou a impressão, o modelo aparece para o atendente, o usuário do pirâmide de cobrança, poder escolher qual modelo que ele vai imprimir. E no momento que ele gera a impressão ou no momento que ele envia o e-mail, essa ação também tudo isso fica registrado no processo. Tal dia, tal hora, tal usuário gerou um e-mail, gerou a impressão para aquele contrato. Todas as interações que acontecem dentro do processo fica registrado no log. Aqui, o ponto mais crucial do processo, que é a gestão de cancelamento, é onde o atendente pode verificar todas essas questões
se foi enviado carta de cobrança, se teve o retorno da AR, se foi publicado em jornal, esse jornal foi publicado em que dia, em qual página, até mesmo anexar uma cópia ou uma imagem da publicação, ou seja, munir o processo de todos os artefatos, todas as evidências de que o processo de cobrança foi concluído e foi executado. Para no momento de proceder o cancelamento efetivo desse contrato, está tudo registrado nessa ferramenta e devidamente arquivado. E aí, pessoal, ficando interessado em um pouco mais de detalhe, inclusive em proposta comercial, quanto tempo precisa para integrar, quanto tempo precisa para implantar, quanto custa, como é que funciona isso, entre em contato com o nosso e-mail, fale conosco, ou com seus gerentes de negócio da Procenge, para solicitar uma proposta, ou até mesmo uma apresentação mais específica, mais visualizando o caso de vocês, de repente para ver se faz sentido, se o que é que precisaria ser adequado ou não, se já atende. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa nossa apresentação. Se tiverem interesse, entre em contato através do e-mail Fale Conosco, lá da Procenge, ou com o seu gerente de negócio. De repente a gente pode verificar aí alguma integração que não tem, mas o meu sistema, meu GPS aqui é o card, enfim, não sei. E o Fábio falou lá que não só está integrado com o Infomed e integrando com o SGU. Entre em contato, porque de repente há a possibilidade de pacotes diferenciados para integração de grupos de Unimedes, também tem isso, e de repente pode formar um grupo de Unimedes que usa card para viabilizar a construção da integração e já ter um modelo de cobrança definido, né, para cada Unimed. E aquilo que eu torno a falar, as Unimedes têm suas particularidades, têm suas exceções, e o pirâmide de cobrança está aqui para atender também essas exceções. É possível, não é uma solução engessada, fixa, definida, sólida. Ela é flexível, a gente consegue, analisando cada situação, poder atender o dia a dia da cobrança de vocês. Espero que tenham gostado. Me coloco à disposição, o e-mail da Procenge está aí. E muito obrigado a todos.